Você não é seu DNA, o poder espiritual da epigenética. E se eu te dissesse que você não está preso ao que herdou? E se o que te disseram sobre destino, sobre hereditariedade, sobre doenças inevitáveis, fosse apenas uma parte da história, e não o capítulo final? Vivemos numa era em que a ciência e a espiritualidade estão começando a falar a mesma língua. E no coração desse diálogo, há uma chave silenciosa, revolucionária e transformadora. A epigenética. Talvez você tenha aprendido que os genes determinam tudo. Que, se seus pais tinham diabetes, você também terá. Que, se sua família é pobre, será assim com você. Que seu temperamento, sua ansiedade, sua limitação, é herdada. Mas a verdade é outra. A epigenética revela que você não é uma sentença genética. Você é uma possibilidade viva. E mais do que isso, você é a própria escrita do código que te forma. O mistério dos interruptores. Imagine o seu DNA como um imenso livro da vida. Cada página, um gene. Mas, nem todas as páginas são lidas. Nem todo capítulo é ativado. Quem decide o que será lido? Quem acende a luz para uma parte do seu destino e apaga outras? A resposta está na epigenética. É como se você tivesse um interruptor para cada gene. E o dedo que aperta esse botão é o seu estado interior. Suas emoções. Seus pensamentos. Suas escolhas. Seu ambiente energético. Você já pensou que um pensamento de medo pode acender o gene da inflamação? Ou que um estado de amor pode silenciar o gene do trauma? A ciência confirma o espírito. Hoje, estudiosos como Bruce Lipton mostram que nossas crenças modificam nossa biologia. Ou seja, sua espiritualidade não é só uma busca metafísica, ela é biológica. Você medita, e seu DNA responde. Você agradece, e seu sistema imunológico se fortalece. Você se perdoa, e os marcadores de dor ancestral se apagam. Isso é espiritualidade aplicada à carne. É consciência elevada moldando a matéria. Você reescreve o que herdou. Você pode ter herdado medo, mas pode cultivar coragem. Você pode ter herdado escassez, mas pode plantar prosperidade. Você pode ter vindo de uma linhagem de dor, e ainda assim ser a primeira luz da cura. A epigenética é a ciência que prova que milagres acontecem dentro das células. E você é o templo sagrado onde isso começa. Pare de se definir pelos erros de ontem. Pelos traumas que vieram antes de você. Pelos diagnósticos, pelas palavras duras, pelas previsões limitantes. Você está acima disso. Você é a presença consciente capaz de transformar toda uma linhagem. Você é o ponto onde termina o ciclo antigo e começa uma nova criação. Você percebe o que isso significa? Significa que o seu corpo está escutando sua alma. Que o seu DNA é maleável à sua consciência. E que cada célula do seu ser responde ao que você acredita ser verdade. Não é mais uma questão de herança, mas de frequência. Você pode ter herdado uma carga genética, mas você emite uma vibração própria. E é essa vibração que comanda os interruptores da sua biologia. O efeito das emoções na epigenética. A raiva constante ativa genes de inflamação. O medo repetido desregula o sistema imunológico. A tristeza crônica pode influenciar até genes ligados à longevidade. Mas o contrário também é verdade. A gratidão pode silenciar genes ligados à dor. A alegria espontânea pode reprogramar respostas hormonais. O perdão pode alterar estruturas celulares do coração e do cérebro. Sim, o perdão é epigenético. Você sabia que traumas vividos por seus avós ainda podem estar ativos nos seus genes? A ciência chama isso de herança epigenética transgeracional. Por exemplo, filhos e netos de sobreviventes do Holocausto apresentam alterações nos genes relacionados ao estresse, mesmo sem nunca terem vivido a guerra. Mas aqui está o segredo. Você pode quebrar essa corrente. Você pode ser a consciência desperta que diz: essa dor termina em mim.
Essa culpa não me pertence mais. Essa escassez, esse medo, esse abandono. Eu vejo. Eu acolho. Eu liberto. E ao fazer isso, algo muda. No invisível, nos campos sutis. E também no sangue, no corpo, na carne. A espiritualidade não é mais apenas uma crença, é uma tecnologia interior. A meditação profunda altera mais de 1000 genes simultaneamente. O amor incondicional libera hormônios que curam. A oração verdadeira regula a expressão genética de todo o sistema nervoso. Você entende? Orar é epigenético. Amar é epigenético. Imaginar, agradecer, confiar, tudo isso transforma o seu corpo. A cada estado interno que você sustenta, você molda o templo sagrado que habita. O corpo como reflexo da consciência. Imagine duas pessoas com a mesma carga genética para a obesidade. Uma vive sob estresse, autocrítica, culpa. A outra, mesmo com dificuldades, cultiva gratidão, alegria simples, aceitação. Os estudos mostram, a que vibra em harmonia tem menos expressão dos genes ligados ao ganho de peso. Outro exemplo. Gêmeos idênticos com a mesma genética. Um desenvolve uma doença autoimune, o outro, não. A diferença? Estilo de vida. Ambiente emocional. Estado interior. A genética é o potencial. Mas a epigenética é o pincel com o qual você escolhe pintar seu quadro. Você é o espelho que transforma o passado. Você pode olhar para seu histórico familiar e dizer: isso não é meu limite. É apenas meu ponto de partida. E aí você começa a escolher. Palavras que curam, não ferem. Pensamentos que elevam, não sabotam. Emoções que nutrem, não intoxicam. Você passa a viver como um artista consciente da própria biologia. Um alquimista do próprio corpo. Um criador de novas gerações, livres de códigos antigos. A nova espiritualidade. A nova espiritualidade não foge da carne, ela a transforma. Ela compreende que o espírito se expressa na matéria. Que o verbo se faz carne todos os dias, em cada célula, em cada átomo. E que o eu sou não é apenas uma frase bonita. É um comando vibracional que reorganiza o seu DNA. Você veio aqui para lembrar. Lembrar que não está à mercê da sorte, do sangue ou do sobrenome. Você é livre. Livre para transformar a biologia em milagre. A dor em sabedoria. O passado em impulso. Porque quando você muda seu mundo interior, você reescreve os códigos da vida. Você não é só uma sequência de genes. Você é o sopro divino que os comanda.